juventude! Estamos aqui para o nosso terceiro episódio dessa série Vocações, nesse mês de agosto. Já passamos pela vocação sacerdotal, já passamos pela vocação do matrimônio e agora estamos na vocação de religiosa, leigos consagrados. E para falar um pouquinho mais sobre isso, estamos aqui com o Cleiton. Agradecemos desde já por ter aceito o convite para participar conosco. E vamos conversar um pouquinho sobre... Vamos conversar um pouquinho. Então, assim, como é essa vocação de leigos consagrados? A gente estava conversando um pouquinho antes de começar a gravação. E conta pra gente dessas vários ramos, né, que tem de ser leigos consagrados. Primeiramente, quero agradecer o convite. Eu sou fã de vocês. Acompanho todos os episódios. Dou like, dê like, viu? Dê um like aí, por favor. Dê like, copia e daí coloca aí nos grupos da sua família de WhatsApp, né? Vamos dar uma... É bom, né? É isso, dá um like aí. Então, primeiramente, quero agradecer o convite. Fiquei muito honrado pela lembrança. Vamos lá, então. O que é a... Só um minutinho. Não? Não? Pode continuar. Vamos lá. O que é esta vocação de leigos, né? De leigos consagrados. Então, se eu tiver, aquilo que eu falei, se eu tiver meio professoral, vocês, por favor, me dão um corte. Dá um corte aí, tá? Assim, a gente percebe que essa vocação, ela não é novidade na igreja, né? Se a gente for pegar as cartas de Paulo, ele dá a entender que existe um grupo de viúvas. Tanto que ele fala para Timóteo, ele meio que tenta organizar esse grupo de viúvas. O que essas viúvas faziam? Eram como se fossem consagradas, que não casavam mais, e elas serviam como catequistas das jovens. Né? Se a gente pegar lá as cartas de Paulo, elas são responsáveis por alguma espécie de caridade, enfim. Então a gente vê que isso talvez fosse um embrião na vida da igreja desse tipo de vida, né? Então, quando a gente fala em leigo consagrado, a gente, assim, posso até estar errado, né? Se com certeza há pessoas mais capacitadas que eu para, de repente, me corrigir e nos dar uma informação um pouco mais detalhada, mas a gente pode fazer uma elucubração de vários tipos de leigo consagrado. Então, quando a gente fala em leigo consagrado numa ordem religiosa, o que ele é? Ele é, por exemplo, a freira, são as religiosas, né? Os monges, os irmãos, existem várias ordens religiosas que possuem os irmãos, por exemplo, os redentoristas, né? Os salesianos também existem, os irmãos. O que são? São pessoas que foram consagradas para viver aquele carisma, mas eles não receberam ordens religiosas, ordens no sentido de sacramento. Eles não são nem diáconos e não são nem padres, né? Mas eles são consagrados, né? Eles são separados, eles são sagrados juntos para viver um carisma específico. Qual que é o estilo de vida deles, o estado de vida deles? Eles são chamados ao celibato, né? O que é o celibato? Eles não podem casar, eles não podem manter relações sexuais, né? Existem os leigos consagrados que vivem na vida secular. Um exemplo disso era a irmã Maria Lúcia, que faleceu há pouco tempo. Ela era uma leiga consagrada. Ela pegou o estado de vida dela de solteira, de ter uma vida consagrada a Deus, depositou nas mãos do bispo, né? Isso tem, acho que aqui em São José tem essas irmãs, essas leigas consagradas, que também são convidadas a viver o celibato, né? Então, esses são, a gente pode dizer assim, os dois ramos clássicos dos leigos consagrados. Aí se a gente tem uma encíclica do Papa João Paulo II que chama Vitae Consagrate, que ele trata da vida consagrada dentro da igreja. Então, se você quiser se aprofundar, Vitae Consagrata, então você pode procurar lá no site do Vaticano que você vai encontrar essa encíclica do Papa João Paulo II, em que ele faz uma explanação da vida consagrada. E lá, pelas tantas, ele fala da vida consagrada dos seculares. O que são os seculares? Eu, você,
João, Manu, enfim. O que da gente consegue compreender? Que são pessoas, casados, que são chamados a se consagrar a Deus, né? Através de uma ordem religiosa, por exemplo, os carmelitas, eles possuem as monjas, os freis e os leigos consagrados, leigos que são atrelados à ordem via uma consagração. Realmente, eu sou consagrado à Ordem do Carmo, não estou mais dentro dos exercícios lá da ordem, né? De todo o grupo da ordem. Eu pedi uma dispensa por tempo indeterminado, depois eu vou explicar o porquê, né? E então, o que são esses leigos que se consagram a essas ordens religiosas, os seculares? Casados, solteiros, viúvos. Então, você é convidado dentro da sua vida particular, da sua vida rotineira, a viver o carisma daquela ordem, por exemplo. Então, os carmelitas. Eu vou falar dos carmelitas porque foi onde eu me consagrei. Então, dá para falar um pouco mais sobre ordem. Né? Isso. Então, os carmelitas, por exemplo, qual que é o carisma dos carmelitas? É a oração, né? É a oração, né? A vivência fraterna, né? A ser profeta como o profeta Elias, que é o pai da ordem, dentro da minha vida particular, dentro da minha família. Eu preciso, né? Eu não sair da ordem, apesar de estar nela, não sair da ordem. Eu preciso ser um carmelita dentro da minha casa, dentro da comunidade da paróquia, dentro dos meus afazeres, no meu trabalho, né? Então eu preciso viver o carisma da ordem. Aí você vai perguntar assim, existe só a ordem carmelita? Não, os dominicanos têm os consagrados seculares, os próprios beneditinos, né? E todos aqueles que seguem a regra de São Bento têm os oblatos, que são leigos, que vivem o carisma próprio daquela ordem, e eles são convidados a ser aquela ordem no mundo. Então, quando a gente fala desse ramo, são os casados. O que nós fazemos? Nós vivemos a nossa vida normal, né? A gente não deixa de ser pai, de ser mãe, de ser casado, de ser jovem, enfim. A gente vive a vida normal, apenas tendo como base o carisma. Então, nós somos chamados à castidade. Castidade é diferente de celibato. O celibato, você tem que viver uma vida não conjugal, né? Então, vocês, por exemplo, no estado de vida de vocês são jovens, não são casados, vocês são chamados ao celibato, né? Nós, casados, nós somos chamados à castidade, é diferente do celibato. Tanto que, só abrindo um parêntese aqui, São Luís Martin e Santa Zélia Martin, quando eles casaram, eles são os pais de Santa Teresinha. Quando eles casaram, eles queriam viver uma vida de celibato dentro do casamento. Eles inclusive foram encontrados cartas de São Luís em que ele vislumbrava esse tipo de situação dentro do casamento. Até que eles encontraram um padre, e o padre falou, não, tá errado. Para eles manterem a primeira relação sexual deles, demorou 9 meses. Porque eles tinham uma visão diferente, né? Talvez, lógico, imbuído de santidade, imbuído de uma ótima intenção, mas que não era a finalidade do casamento, né? Então, esse padre explica para eles e daí eles compreendem, né? A finalidade do casamento, a vivência do casamento. E hoje são santos, né? O que eles são chamados? Eles são chamados a castidade, né? Castidade é você viver uma santidade, você viver o respeito, né? A gente brincava na ordem, mas vocês são casados, como que vocês vão viver a castidade? O que é a castidade? A castidade é o muro mais alto para nós que somos casados, entendeu? Então a gente tem uma série a santidade do casamento, ela nos pede a castidade. Então, a gente vive a castidade, né? Espelhando aí
a pureza, né? A brancura do sacramento dentro do carisma da ordem. E quando você se consagra, por exemplo, numa ordem religiosa, eu não sei se nas comunidades, nós vamos falar das novas comunidades, mas, por exemplo, nas ordens você professa os votos evangélicos. Que são os votos evangélicos? E os leigos consagrados, como a irmã Maria Lúcia, acho que ela deve ter também professado os votos evangélicos. É a pobreza, a castidade e a obediência. Então, são os 3 remédios que a igreja e Jesus nos deu contra as tentações. Porque o diabo, ele não muda. O diabo é sempre o mesmo. Ele sempre toca aquele sambinha de uma nota só. Qual que é a tentação do diabo? O ter, o poder e o prazer. Então, contra o ter, nós somos chamados à pobreza, né? Contra o prazer, nós somos chamados à castidade. O ter o poder, o ter o poder, nós somos chamados à obediência, né? Então, quando se fala da pobreza, Cleito, mas você é convidado a... você não tem nada? Não, eu como casado, eu preciso ter. Por isso que é diferente. O religioso que é chamado ao celibato, ele não pode ter nenhum bem. Uhum. Já nós que somos leigos consagrados, dentro de uma ordem ou dentro de uma comunidade, nós somos chamados a viver uma vida simples, uma vida de desprendimento, né? Uma vida de pobreza pessoal. Eu não posso ter, eu não posso deixar que o dinheiro ele me domine minha vida, né? Então, contra as 3 tentações, nós somos chamados à pobreza, castidade e à obediência. Mas aí você vai falar, tá, e qual é um outro nível de consagração? Gente, isso é minha visão, tá? Então, tem a realidade das novas comunidades, né? Que é onde hoje eu estou. Depois de um momento de oração, eu fui vendo que eu sou chamado a pertencer a uma nova comunidade, né? A viver o carisma próprio de uma nova comunidade, que é essa realidade que nasceu da renovação carismática católica, né? Então, e que é um bem muito grande para a igreja. Então, as novas comunidades, você também se consagra a Deus dentro do carisma das novas comunidades. Então, a gente pode pegar, por exemplo, a Canção Nova. Lá tem padre, lá tem celibatário, lá tem casais, tem aqueles que vivem em comunidade, juntos, comunidade de vida, mas tem o segundo elo, né, que eles falam, que são as famílias que vivem o carisma Canção Nova e também se consagram a Deus no carisma Canção Nova, por exemplo. Hoje eu estou na comunidade Caminho do Discípulo, que, né, nós somos convidados a ser e a fazer discípulos. Então, estou consagrado a Deus? Sim, dentro dessa realidade eclesial que é uma nova comunidade. Então, é engraçado não, né? É espetacular que como a igreja é rica. Uhum. Uma igreja é sábia, a igreja ela é espetacular, gente. E ela engloba todas as pessoas, né? Quem então, quiser. Tem lugar para todo mundo. Tem lugar para todo mundo, Tem lugar para exatamente. todo mundo. Gente, se você vai na igreja e fala assim, eu não encontro o meu lugar, é que você tá procurando errado. Também errado. Tá procurando errado. Eu tenho um padre amigo, que o padre Cipriano, né? Quero até mandar um abraço para ele. Vou falar, viu, padre? Vou convidar o senhor para... convido o padre Cipriano, ele é muito legal. Ele fala assim que a gente tem que descobrir o nosso lugar na igreja, né? Às vezes a gente é teimoso, a gente teima em cantar, ele fala. Por exemplo, eu não canto, mas eu não posso teimar em cantar. Eu sou chamado a outra coisa, ele brinca com a gente. Então, às vezes, nós só precisamos encontrar o nosso lugar. O que você gosta de fazer? Né? O que você é chamado a fazer? Mas eu não sei. Bem, não sabe, você tem que perguntar. Pergunta para o dono, né? Jesus, né? É a oração da vocação. Qual que é a oração da vocação? Senhor, o que queres eu faça? Essa é a primeira oração de você que está querendo descobrir sua vocação, não sabe se casa, se compra uma bicicleta. Chega diante de Deus e fala, Senhor, o que queres que eu faça? E você precisa
assumir aquilo que o Senhor vai falar. Se ele falar, compra uma bicicleta, então compra uma bicicleta, você vai ser missionário, né? Então, e você não vai casar. Porque, acho que o padre Raimundo falava, né? Vocação acertada, sinal de felicidade. Uhum. Então, quando você acerta a sua vocação, você descobre a sua vocação e você vive a sua vocação, você é feliz, né? Posso continuar? Tô sendo Não, pode muito continuar, cansativo. Gente, se estiver muito cansativo, tiver sonolento aí, vocês... É como a gente diz, a gente particularmente não sabe muito sobre essa parte da Sim. vida leiga, né? Eu não Porque sei se pode não falar. é muito comentada, né? Sim. As pessoas não é falam muito pouco. comentada. Você vê muita gente falando sobre sacerdócio, vê muita gente falando sobre o matrimônio, mas você vê pouca gente falando sobre isso. Então, como que é? Então, pra gente é uma coisa nova, entendeu? Ver que tem vários ramos, vários locais que você pode se encontrar ali, então pra mim é muito amplo. E o que mais me impressiona é que vem mudando, tipo, essas novas comunidades eu particularmente não sabia muito. Então você vê que tem uma mudança durante o tempo, então tá sendo acompanhado, só que não é muito comentado sobre essa vida, né? Quando a gente fala, por exemplo, de consagração laical, nós estamos falando de uma consagração chancelada pela igreja. Então, há um rito próprio, por exemplo, numa consagração laical. Nós estávamos conversando aqui antes de começar, né, sobre a consagração à Nossa Senhora pelo método de São Luís Maria Grignon de Montfort. Então, isso é uma consagração? Sim, isso é uma consagração, mas ela não tem um caráter eclesial, tanto que se você pretende fazer a sua consagração à Nossa Senhora pelo método, você não precisa nem de sacerdote. São Luís deixa isso muito claro. Aliás, você não precisa nem fazer a preparação dos 33 dias. Ele deixa isso muito claro na última parte do livro. Já chegou lá? Não. Estou contando, já dei spoiler. Já foi. Então, por exemplo, quando eu me consagrei a Nossa Senhora pelo método de São Luís, eu fiz no meu quarto, né? No dia 8 de dezembro. Aniversário. Parabéns, desde já antecipado. Vamos fazer um podcast do aniversário da Amanda. Imaculada Conceição. A Imaculada Conceição, né? Então, geralmente as pessoas se consagram nesse dia, né? Antigamente tinha-se a boa prática de os padres serem ordenados no dia da Imaculada Conceição. Então, se você pegasse os padres depois, antes do Concílio Vaticano II, a maioria foi ordenado dia 8 de dezembro. O Padre Mota, por exemplo, foi ordenado dia 8 de dezembro. Não é conhecido de vocês, né? Mas é um santo. Mas, então, essa questão das novas... Quando a gente fala de consagração laical, existe uma chancela da igreja. Há um rito próprio, né? E quando a gente fala de uma consagração a Nossa Senhora, consagração a São José, né? Graças a Deus está crescendo. É uma prática mais pessoal. Sim. Aquela coisa, né? É uma prática pessoal que você não precisa de uma burocracia tão grande da igreja, assim, em si. Mas tem que ser de coração, né? Não pode falar, vou fazer e pronto. Nossa, não. Deu vontade. Deu vontade, não. Sim, tem que ser muito de coração. Tem que ser de coração. E não deixa de ser algo, né? De ter a sua importância na igreja, né? Agora, para que você quer ser um leigo consagrado? Eu quero ser um leigo consagrado para usar hábito, para usar a pertença da comunidade. Não. Quando Deus te chama para ser um consagrado, ele quer algo de você, algo a mais. Assim como ele chama o jovem para ser sacerdote, a jovem para ser freira celibatária, quando ele chama o casal... né? O casal, às vezes as pessoas elas nos dias atuais principalmente não esqueceram a grandeza do casamento, do sacramento do matrimônio, da vocação matrimonial, porque se a gente tem casais santos, a igreja está abastecida. A igreja está abastecida de padres, de freiras e de tantas outras... De famílias, né? Não, então, eu vejo que
que a igreja hoje, mais uma vez é uma opinião minha, ela precisa dar passos mais profundos em direção aos casais. Uhum. Às vezes, quando a gente fala de vocação, de mês de vocação, a gente só fica falando em padre e freira, padre e freira, padre e freira. Gente, né, graças a Deus, nós precisamos dos padres e das freiras. Mas se não tiver família, não tem padre, não tem freira. Não tem lei consagrada, não tem nada. Acaba a igreja, né? Então, eu creio que nós somos hoje chamados a rezar pelas famílias, né? A trabalhar com as famílias, a ir em direção às famílias, né? O mês que vem é o mês mês de outubro, né? O mês missionário. Então, faz-se necessário nós irmos em direção às casas, né? Então, quando a gente nesse sentido de vocação sacerdotal, religiosa, leigo, é para um trabalho, para um serviço. Gente, 2 minutos que a Malu vai ter que dar tchau pro pessoal. Dá tchau pra eles, né? Tchau, gente. Eu tenho que ir embora. Ela vai precisar, foi isso que acontece, gente. Mas, gente, uma coisa que você tocou um assunto é essa importância do matrimônio, né? Porque é a base de toda família, é o matrimônio. Na minha visão, pelo menos, e eu acho que é a visão de todos aqui. Essa valorização das vocações mesmo, tanto do matrimônio como o que a gente está discutindo aqui, né? Essa visibilidade, às vezes a gente não dá tanta importância, né? Sim. Sendo que a igreja é constituída das pessoas que escolhem o matrimônio, escolhem o sacerdócio, escolhem ser catequista, escolhem a vida leiga e entre outras vocações que tem na igreja, e a gente não dá a verdadeira valorização para essas vocações mesmo. Eu acho que falta isso, talvez, nessa parte da família. A gente vê que a igreja, pelo menos no Brasil, ela tá... Eu acho que ela já deu uma pesquisa... Não é de hoje, né? Com a Semana da Família, por exemplo. Uhum. Né? Mas eu vejo que faz-se necessário algo para fora, entendeu? No sentido de que a igreja, ela tem que... Ela missão, vai ter que sair, Não adianta mais, não é igual na minha época, na época do seu pai, tô contando na época do seu pai, em que a igreja ficava aberta e o povo fluía para lá. Uhum. Gente, eu sou da época em que você tirava o banco de dentro da igreja. Pergunte pro seu pai. A gente tirava o banco de dentro da igreja para poder caber gente. Uhum. O pessoal ia demais, né? Fluía aquilo. Você não precisava fazer muita coisa. Né? Uhum. O padre espirrava, o povo ia. Né? Hoje em dia não é assim. Tem que buscar, né, Tem cara? que buscar. E assim, a pandemia, ela piorou a situação que já estava ruim. Uhum. Então, se a igreja hoje ela não sair literalmente, como o Papa está pedindo, uma igreja em saída, né? Uhum. Uma igreja que bota o pé na lama, né? A tendência são as coisas piorarem, porque pelo que o último censo vai deixar assim meio explícito, é que nós somos, acho que se não somos 50% dos católicos, de todo o brasileiro, antigamente nós já fomos 94% da população era católica. Uhum. Me parece que nesse último censo estão falando de menos de 50% da população brasileira é católica. Aonde nós nos perdemos? Será que nós não nos perdemos demais num ritualismo? Uhum. Ficamos atrás de rituais, ficamos atrás e esquecemos de sair em missão, de viver a vocação, entendeu? Às vezes até o conformismo, né? Tá vindo muita gente e acabou... Então, acabou a busca, né, por trás. Aí acabou indo... O problema é que as pessoas não perceberam que quantidade não é sinal de qualidade, né? Não é quantitativo, é qualitativo. É né? qualitativo, né? Então, se perder um pouco o sentido das pequenas comunidades. Uhum. Se você fomenta pequenas comunidades que vivam a sua vocação, você atinge mais gente. Uhum. Então, se eu tenho uma pequena comunidade aqui de pessoas qualitativas, compromissadas,
consequentemente eu vou expandir para o meu bairro, entendeu? E isso, antigamente tinha, em Santa Branca tinha, isso né? É uma vocação. Tinha vários grupos de terço que saíam nas casas. Eu nasci nesse contexto para a fé, né? Eu acompanhava a mãe Cecília Ramos nos terços das casas. Então nós íamos nas casas. O padre Luiz Fernando falava que, gente, tem casas que eu não consigo entrar, mas que Nossa Senhora entra. Se você você bate num bairro com a imagem de Nossa Senhora, fala, eu estou rezando o terço no bairro aqui, se tem 200 casas no bairro, pelo menos 120 vai abrir as portas para você. Então, nós identificarmos também, assim, não ficarmos presos somente a nomenclaturas. Eu sou vocacionado a padre, eu sou vocacionado a freira, eu sou vocacionado ao casamento. Não, eu sou vocacionado a ser discípulo e missionário, né? Como falou o último documento de Aparecida. E eu sou convidado, né? No meu caso, o carisma da minha comunidade, a ser e a fazer discípulos. Então, o que eu preciso para ser discípulo, né? Aí a gente entra aí no contexto das novas comunidades, aonde eu estou hoje, né? Eu pedi dispensa da ordem por tempo determinado, porque eu senti que eu precisava estar num outro ambiente eclesial. Nós somos convidados a ter intimidade com o Senhor, né? E não adianta, se você não tem intimidade com Deus, você não vai descobrir sua vocação. Você vai fazer uma vocação equivocada, se você não tem intimidade com Deus. Então, por isso é necessário ser para depois fazer discípulos. Você precisa primeiro aprender com o mestre, para depois você ensinar sobre o mestre. Então, e você, é aquilo que eu falei, para você descobrir a sua vocação, seja qual for ela, você precisa ter intimidade com Deus. Você precisa ter parentesco com Deus, você precisa ter amizade com Deus. Todo jovem rapaz, né, é muito engraçado. Quando a gente está na igreja, a gente é jovem, bons tempos aquele que eu era jovem. A primeira vocação que a gente acha que a gente vai ser padre. Falaram muito pra isso. Eu já ouvi gente falando muito pra pessoas mais próximas de mim. Eu falava, caraca. E era todo jovem assim. Vai ser padre. Nossa, tá na igreja. Você vira coroinha, você bota a batina. Você comprou o cartão ali. Você comprou lá o ingresso pro seminário. Então. Né? E, assim, isso é bom? Porque você vai fomentar aí, de repente, uma vocação sacerdotal. Sim. Mas, às vezes, isso é ruim, porque o menino acha que ele vai ser padre. E aquela não é a vocação. Não é a vocação. Por exemplo, então, quando eu comecei, eu vou ser padre. Vou ser padre. Na minha época, tinha um tal de você fazer... eu vou ficar 1 mês de celibato. Imagina, nem entendia isso, né? A gente falava isso sem saber o que era. Não, vou ficar 2 anos de celibato. Ou seja, nós não íamos beijar nenhuma menina. Então. Nossa, né? Como se o celibato fosse só beijar a menina. Então, e aí era quando aparecia mais menina. Mentira, Chica, mentira, tô brincando. E aí a gente tinha essa prática. Não, porque agora eu vou ser padre e tal. Aí, no meu caso, eu também, né? Eu era coroinha. Na minha época tinha uma batina bege, pesada pra caramba, quente, nossa senhora, era uma sauna quando você colocava aquilo lá. Não, eu vou ser padre, e botei na cabeça que eu ia ser padre. E assim, Deus foi mostrando pra mim, né? Eu tinha 14 anos, mãe, tô indo embora pros camilianos. Quando os camilianos vinham aqui, minha mãe, não, vai não, é muito cedo, você é muito novo, parará. Tá bom, mãe, então termina o colegial. Hoje é ensino médio. Quando eu tava no ensino médio, eu falei, eu vou embora pra uma ordem que tem lá em Goiás. Aí foi meu pai, falou, não, olha, dá uma segurada, tal, não sei o que. Eu falei, e eu nunca procurava a diocese. Aí eu comecei a procurar a diocese e, assim, a gente vê que Deus fala conosco. Um dia eu fui no seminário. Eu lembro até hoje, até brinquei com o Rafael, esses dias a gente foi no seminário.
no encontro da comunidade, eu brinquei com o Rafael. Rafael, você começou aqui. Uhum. Eu lembro até hoje, eu fui no seminário, era um dia chuvoso, o seminário estava vazio, acho que tinha 1 ou 2 seminaristas lá. Uma escuridão, assim, um fim de tarde melancólico. Uhum. Eu lembro que eu encostei, tinha uma árvore, acho que era uma abacateira, não me lembro que tipo de árvore que era. Eu encostei naquela árvore, eu olhei pro fundo do seminário e eu falei, Senhor, o que queres que eu faça? Não, esse negócio não é pra mim, não. Então. Deus deu a iluminação ali. A iluminação ao contrário. Ao contrário, tipo, Exatamente. Nossa, que lugar. Escuro. Exatamente. É, Eu falei, então. não, esse lugar não é pra mim, não. Não É. nasci pra... E, gente, graças a Deus que eu não fui padre, porque eu ia ser um padre muito chato. Eu ia ser um padre muito brigão, muito encrenqueiro, porque eu sou insuportável. Olha, Deus faz as coisas certas. Sim. É. Deus faz as coisas certas. Daí eu falei, não, tira da cabeça. Você não quero ser padre. Aí eu conheci a Chica. Uhum. E aí a gente vive, né? Graças a Deus. Eu sirvo mais a Deus e a igreja, né? Na vocação de leigo, consagrado e casado, Uhum. do que se eu fosse padre, do que se eu fosse um religioso, do que se eu fosse um irmão, entendeu? Uhum. Então, essa é aquilo que eu falei. A igreja, ela tem lugar para todo mundo. Sim. E você, o que você contou aqui, eu acho que deve ser a 5ª, 6ª vez que a gente escuta e a gente sempre fala em todo episódio. Por exemplo, o episódio de abertura dessa série, a gente falou sobre isso, a questão de encontrar a vocação. Às vezes você está seguindo uma vocação e não é o que Deus quer para sua vida. E não tem como você persistir naquilo. Ele vai te mostrando os caminhos, né? E hoje em dia também tem encontros vocacionais, né? Exatamente. Eu fiz encontro vocacional em 2018. Então. Mas aí que tá. Não, gente, eu não tô falando mal da pastoral vocacional, não. Nem sei como é, né? Então, eu tô falando como era na minha época, tá? Na minha época. Quando você fazia encontro vocacional, era pra ser padre ou pra ser freira. Nada mais. Sim, aí o que falaram pra mim quando eu fui conversar. E daí, tipo, minha mãe me deu uma luz. Falou, Maria, não é isso. Então. É pra você encontrar a sua vocação. E quando eu fiz, pelo menos, realmente tinha parte de... Tinha palestras com padres, com freiras, com casais. Então, tipo assim... Já deu uma melhorada. Casais. Nossa, era tipo... Era bem abrangente, assim. E daí tinham algumas coisas que eles faziam lá, por exemplo. Quem sente que quer ir pro sacerdócio, mais no final, né, dos encontros. Quem sente que quer ir pro sacerdócio, vai com esse grupo aqui. Uhum. Quem sente que quer o matrimônio, vai com esse grupo aqui. Daí a gente, tipo, conversava com casais ali, naquele momento. Conversava, trocava ideia. No caso, eu fui pro lado do matrimônio. Então, tipo, trocava ideia. Na real, foi em 2018 ou em 2019. Foram 2 anos. Uhum. Comecei em 2018 também. Uma vez eu e a Chica, a gente foi... Por isso nunca mais convidaram a gente, né? A gente foi falar para seminarista. Uhum. Eu não sei o que dá onde... Seminarista, não. Eu não sei se eles eram seminaristas ou eles eram... Não, acho que não era seminarista ainda não. Mentira, gente. Tô brincando seminarista. Eu acho que eles estavam se preparando para entrar no seminário. Uhum. E foram... pedido pra gente falar lá. Ai, pra quê? Assim, o que eu penso, gente? Você tem que ter coragem de assumir a sua vocação. Uhum. Porque que acontece? Quando, às vezes, vamos dizer assim, a paróquia, né? Ela coloca aquela expectativa no jovem. Uhum. A Maria de Fátima, acho que ela vai virar carmelita. Uhum. O João vai ser um novo reitor do seminário diocesano. Caraca, hein, E assim, e você acaba colocando um peso no jovem e você atrapalha a vocação dele. Entendimento da vocação, né? Eu tinha um formador na ordem do Carmo, ele era muito engraçado. Ele falava assim, qual que é a minha missão aqui? A minha missão é fazer você desistir. Caraca. A minha missão é fazer você desistir. E é justamente isso, né? Eu lembro que nos meus áureos épocas de juventude, a gente tinha o padre Alexandre Vasconcelos, aqui, o Xandão.
E o Xandão batia na gente com gosto, menino. Uhum. Nossa senhora, olha, eu com 15 anos, uma vez eu lembro que eu fui fazer uma confissão com ele, eu fiz uma confissão com ele. E ele falou assim pra mim, olha, eu lembro até hoje que ele falou pra mim. Na sua idade, você já devia ser mestre. Eu tinha 15 anos, gente. Quando você é mestre com 15 anos e tal. Mas eu entendi, né? Depois eu entendi. Ele tava querendo colocar maturidade em mim. Entendeu? Ele não tava floreando, querendo me florear. Ah, não, olha, você vai ser um padre top. Não. Ele tava querendo, né? Ele batia na gente pra gente... quando eu falo batia, no sentido de ser rígido, forte com a gente ali, né? Nos passar a realidade. E ele era muito engraçado que ele era, até hoje, né? Ele é professoral, ele sempre foi daquele jeito. Mas eu aprendi muito com ele, né? A não florear. Você não pode florear uma vocação, você não pode florear um chamado de Deus. Você tem que colocar todos os obstáculos para a pessoa realmente ter a certeza daquilo que ela quer. Então, quando você começa a florear, o jovem, você fala pro jovem, não. Ou você, né, um casal de namorado, não, nossa, vocês vão casar, foram feitos um pro outro. Gente, quem falou? Quem falou sobre isso? Assim, não, mas olha, tá todo mundo... Quantos jovens eu vi na minha época, né? Não, porque a gente ia lá na Capela do Santíssimo, rezava junto, vamos ter uma vida maravilhosa, e, nossa, fui feito para você, que não foi feito, descobriu que não foi feito, né? Então, a vocação, gente, ela precisa ser vivida com uma certa realidade nua e crua, né? Para que você não atrapalhe, seja ela qual for, né? Seja ela qual for. Então, quando o jovem se decide, eu vou pro seminário, você tem que chegar para ele, você tem que abrir o jogo. No seminário você vai ter que fazer isso, papá, assim, assim, assado. A sua vida como padre é essa, né? Você vai casar, joia, a sua esposa vai ter TPM, ela vai amanhecer de mau humor, ela vai ser uma pessoa maravilhosa, e são vidas diferentes que vão coabitar no mesmo local, né? Eu vou ser um leigo consagrado, tá, mas tudo bem, não se esqueça que você carrega na sua consagração o carisma de uma ordem, o carisma de uma comunidade. Por exemplo, se eu fizer cometer algum erro, não é apenas o cleito que está cometendo o erro, é o cleito da comunidade Caminho do Discípulo, é o cleito carmelita, entendeu? Então, olha o peso de uma vocação. Quando você vai ser freira, enfim, todas as vocações, você tem que mostrar a realidade. Porque Jesus falou, se você quer vir atrás de mim, vem. Mas saiba que você vai ter que carregar a sua cruz e seguir-me. Ele não floreou, né? O Filho de Deus não tem aonde recostar a cabeça. A todos os que seguiam, ele deixava a realidade do que era a vivência dele. Tem uma cena no The Chosen, muito bacana, o The Chosen, que ele fala assim, olha, agora vocês estão, né, ele quer, né, traduzindo num português bem arcaico, vocês estão vivendo uma fase bacaninha. Uma fase, nossa, que legal, quando eles voltam da missão, eu curei, eu libertei e tal, mas chegará um tempo que ele fala, que vocês vão descobrir, assim como eu, o que é dar a vida, né? A dar a vida. Então a vocação nada mais é do que você dar a vida. Quando você casa, você tem que doar-se para o outro. Quando você é padre, você tem que se doar para a comunidade. Um padre que não se doa para a comunidade é um horror. Um padre que é uma pessoa só para ele é padre para ele, não vai dar certo. Uma freira, né, uma monja, enfim, outras vocações. Um leigo consagrado, né, um leigo que se consagra numa comunidade, enfim. Se ele não é para o outro, se ele não se presta a se doar, a vocação dele é infrutífera. A vocação dele não vai dar fruto e ele vai ser uma pessoa extremamente frustrada na vida.
extremamente frustrada na vida. Então, quando nós estamos aí nesse mês aí falando, né, o Juventus, com esse trabalho maravilhoso, que também não deixa de ser um tipo de vocação. Vocês compreenderam, assim, volto a falar, sou hiper fã de vocês. Vocês fazem um trabalho maravilhoso, vocês compreenderam o período histórico que nós estamos vivendo. Entendeu? Das mídias. Vocês, a gente pode dizer que vocês fazem um trabalho, vocês são chamados, vocês têm uma vocação de sair. Uhum. Mas a gente não sai de um estúdio. Mas quantas pessoas vocês não estão atingindo com a alegria de vocês, com a transmissão de vocês? Eu acompanho todas as transmissões. Eu fiquei sabendo da festa junina através do pod do Juventus. Sabia todos os acontecimentos. A festa de Pentecostes também, eu sabia tudo o que aconteceu pelo Juventus. Acompanho. Então, vocês talvez estão alcançando aquele senhorzinho, aquela senhorinha que não pode mais vir à igreja. Sim. Que estão acamados, mas que o neto chega lá e fala assim, olha, vó, o que está acontecendo na igreja hoje? E bota o João lá e fala assim, fala, juventude! E tudo mais. Então, se vocês... Isso não deixa também de ser uma vocação. Então, a gente não pode ficar preso apenas a nomenclaturas. A vocação... Não, há outros tipos de vocação. E volto a falar a vocês... pescar o momento histórico e falar, gente... Porque é sensacional o que vocês fazem, né? Aquilo que eu falei, na minha época era retiro, a gente fazia muito retiro e tal, e juntava a molecada, eu fui catequista, fazia retiro. Para aquele momento histórico, aquilo servia. Hoje em dia, você vai fazer um retiro, você não junta mais do que 30 pessoas. Vai ter um retiro de jovens, você não consegue. Jovem hoje está no celular, jovem hoje está na internet... O jovem hoje está nas mídias sociais. Ele não está... O jovem hoje, ele não é expansivo como o jovem da minha época, entendeu? Ele não buscava, ele não sai. Na minha época, nós saíamos muito. Né? Hoje em dia, você vê que o jovem, ele é recluso. É o jovem que fica no quarto, é o jovem que fica no celular. Como é que você sabe? Porque eu tenho um jovem em casa. E às vezes eu tenho que chegar para ele e falar, esse celular aí... né? Então, hoje ele perguntou, pai, você vai aonde? Eu falei, eu vou num podcast do Juventus. Eu vou acompanhar. Sim. Vocês estão invadindo o mundo dele hoje. Então é uma espécie de vocação, né? De chamado. Então, é aquilo que eu falei, a gente precisa estar atento à voz de Deus, à voz do Espírito, né? E o Espírito, ele é dínamos, né? A própria palavra que está lá no original é dínamos, ou seja, ele é dinâmico, dinamismo, ele está sempre em movimento, tal. Não adianta a gente querer colocar as coisas de 1990, que era a época que eu era, né, adolescente jovem, no jovem de hoje. Não vai dar certo. Não vai dar certo, entendeu? Então, mesmo as vocações tradicionais, elas precisam se adequar aos tempos de hoje, né? Então, um padre que não quer falar numa mídia social, vai sofrer. Ele talvez ele não consiga atingir a quantidade de pessoas que ele poderia atingir. Um leigo, né, que também não dentro das possibilidades, não coloca nas suas mídias sociais algo que evangelize, também ele não vai atingir. E, enfim, isso para todas as vocações. Um casal, né, que está vivendo o casamento e que não coloca nas suas mídias sociais a alegria de ser casado, né? Porque, infelizmente, hoje a gente vê muito, não sei o que, vê muito a depredação do sacramento do matrimônio, mesmo entre os casados. Você vê piadinhas, né, dos casais, piadinha no sentido de mesmo coisa que denigre o sacramento do matrimônio. Ou aquele casal que vai, vamos casar, se não der certo a gente separa. Opa,
Então, Isso não... Você já pensou se é isso a sua é vocação? indissolúvel, né, o casamento do matrimônio. Não tem essa valorização, mas ninguém é mais... Exatamente, né? Então, e outros chamados que Deus faz. Então, é isso. Acho que eu já falei demais. Não falei, não, gente. Vocês, pelo amor de Deus, ó, não dorme aí não, viu, gente? Depois vai lavar o rosto, você volta. Mas, então, acho que é isso, né? É sempre pedir a Deus pra nossa vocação ter essa... Exato. E eu garanto que isso aqui foi um momento intenso de catequese e aprendizagem catequese e pra mim, aprendizagem pra porque mim também. particularmente eu não sabia e eu imagino que é bom mostrar, né, sobre essa vida, né, que muitas vezes as pessoas pensam que é, né, não vou casar, não vou ser padre, então o que eu vou ser na igreja? É para refletir mesmo, né, e como você disse, hoje em dia tem muitas outras vocações na igreja, não se preza só o tradicional, entre grandes aspas, né, mas que tem outros caminhos para você seguir a sua vocação dentro da igreja. Exatamente, tem vários caminhos. Muito obrigada, Cleiton. Muito Eu obrigada que por agradeço. Nossa, essa catequese foi muito boa. Eu gostei muito Uhum. e eu aprendi bastante. Consegui entender muita coisa que às vezes tinha dúvida na minha Uhum. Mas agradeço. Agradeço pela Manu também, que não tá aqui, né? Ô, Manu, obrigado. O anjo da guarda ficou obrigado. Isso você avisa ela, o agradecimento. Gente, eu quero agradecer muito, né, a lembrança, né, de vocês. E espero que eu não tenha sido muito cansativo nas minhas palavras, enfim. Às vezes tô ficando velho, né? Então a gente fica antigo, fica gasto. Mas eu agradeço muito a oportunidade, me coloco à disposição sempre que precisarem, né? Contem com as minhas orações. Sou fãzaço de vocês, já tirei foto aqui com todo mundo, depois eu vou postar nas minhas redes sociais. Para mim foi um prazer muito grande participar aqui e eu sou muito fã de vocês e continuem. Continue nessa vocação, porque vocês estão atingindo muitas pessoas, principalmente com a alegria de vocês, com a expansividade de vocês, e continue, não percam essa expansividade, que é isso que nós estamos precisando hoje, né? Na igreja, na paróquia, como uma coisa mais micro, né? E que essa graça que brotou no coração de vocês, não deixem morrer, porque é um bem muito grande que vocês fazem para a igreja, né, para a igreja local aqui da paróquia de Santa Branca, e quiçá outros possam seguir os passos de vocês em outras paróquias, em outras realidades paroquiais, para atingir as pessoas, as almas, enfim, para levar conhecimento, né, para levar catequese. Vocês falaram que eu dei catequese, o pessoal da catequese. Semana que vem é o nosso último episódio. Então. E spoiler! Então. Com catequista, então... Ele já deu a introdução pra gente, né? Já deu a introdução pra semana que vem. Então, esse foi mais um episódio da nossa série. Semana que vem é o nosso último episódio, então fiquem ligados. E é isso, gente. Segue a gente no Instagram. Inscreve no YouTube, por favor. Inscreve no YouTube, dá o like. Dá o like. Compartilhe nas redes sociais. Tá bom. Nas redes sociais é @juventus.pdcast. E no YouTube e no Spotify também. Depois eu vou copiar o link e eu mando pra vocês. Isso aí. Divulguem, gente. Muito obrigado. Fala Hashtag tamo junto. Alguém pode me ajudar a fazer hashtag aqui, por favor? Hashtag Aí, ó, hashtag tamo junto. Fechou.